Doutora, eu vi que a maioria dos juízes, eles determinam essa pernoite a partir dos 2 anos de idade. Mas, por exemplo, um pai que só teve um relacionamento curto e o filho nasceu, vai ficar sem essa convivência até os 2 anos ou pode mudar? Papo Calcinha 96. Pois é, você falou a palavra certa, convivência. Antes era direito de visita. Então era uma coisa assim, muito ia lá, visitava, entregava, tudo bem. Agora o que o tribunal entendeu? Que não é visita, é convivência, é troca, é afinidade. Então, no mínimo, a criança com 2 anos, de 2 a 3 anos, que seria o ideal. Mas não quer dizer que seja isso um fato determinante. Vai depender da convivência, que deve ser progressiva. O pai, primeiro, convive. Pegar a criança, às vezes, com 6 meses, fica 3, 4 horas com a criança e vai sendo progressivamente até a criança simplesmente achar que aquele é o pai, que é o companheirinho, que é o amigo. Aí não tem problema. Agora, o maior problema, Verônica, é exatamente isso. Não é a idade da criança, é a questão da afinidade, da mãe permitir que o pai tenha aquela convivência saudável com o filho. Nossa, mas não pode 3 deixar anos de... eu acho tardio já. Então, não pode deixar de criar esse laço familiar, Tem né? que criar. É paternal ali com o A pai. desavença é entre o casal, não é com o filho. E o que a lei, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, toda a lei ampara é a criança. Então, os pais têm que entender, as mães têm, principalmente as mães. A gente não pode generalizar, mas geralmente a mãe é que tem a posse da criança e acha que não, que é dela e que o pai não, só tem direito à visita e não direito à convivência. Doutora Elza, o que o pai pode estar fazendo nos casos, assim, que nem a senhora falou, que até conversou com uma cliente sua, que ela não queria que o filho tivesse contato com o pai, né? O que o juiz entende? Primeiro, chama-se para uma audiência de conciliação e vê bem as condições de ambos. Por exemplo, teve um caso meu, de um cliente meu, que ele morava numa república com 4 rapazes e queria que a criança de 2 anos fosse pernoitar com ele. Aí é complicado, Aí né? eu falei, olha, você não tem uma mãe pra você passar a noite com a criança na casa da sua mãe? Dei todas as alternativas. Eu falei, não. Aliás, no caso, eu era advogada da mãe. Sim. Então, a mãe não queria permitir, e com razão. Gente, aí... O que aconteceu? Eu dei ideia da avó. Então, o juiz determinou que ele poderia dormir com a filha, mas desde que fosse na casa da mãe dele e não numa república de 4 rapazes. Então, mas aí até que a gente pode entender um pouco o lado da mãe, né? Sim, nesse caso, sim, né? É diferente, o que o juiz entende. Cada caso é um caso. Então, assim, por exemplo, tem local que o pai tem uma piscina na casa dele que é aberta, não tem cobertura. Mãe que fica tranquila, sabendo. Então, cada caso é um caso, gente. A gente não pode generalizar. O que é que nós podemos generalizar? O apoio, a convivência, quem tem que ter com os pais é a criança. Não é a mãe que tem a posse do filho ou o pai que tem a posse. A criança tem que conviver com os dois. Ela tem que se sentir amada pelos dois.